manda e nos traz também uma certa dificuldade de falar de finanças, porque, mais para o brasileiro, é algo muito difícil, algo que realmente nos atrapalha muito. Nós vamos estar vendo isso. Eu trabalhei há muito tempo e foi uma lição de uma empresa muito grande que eu tive uma professora, uma mestre na área, que era a Luiza Helena. Eu fui gerente da Magazine Luiza. Quem conhece a Magazine Luiza? Tem em Cuiabá? Loja Magazine Luiza? Tem, né? A Luiza Helena hoje é uma palestrante, é uma pessoa que dá palestras a nível nacional e internacional. Ela é proprietária da empresa majoritária e ela hoje, naquela época, ela era diretora comercial. Quando eu trabalhei na empresa, eu era gerente comercial. Foi uma professora muito grande, então ensinou muita coisa nesse sentido. Depois eu fui trabalhar na Volkswagen, Malta Latina, trabalhei um tempo na Volkswagen, fui também gerente na área administrativa e comercial, trabalhei um pouco nessa área também, e depois fui para a Fiat, trabalhei na Fiat um tempo, algum tempo na empresa, e fui para um outro segmento, um segmento na área jurídica, trabalhei na parte, trabalhando com marcas, patente, direito autoral de uma empresa de São Paulo, em que eu fazia o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba na área comercial para essa empresa, e a gente trabalhava nessa parte de registro de marca, patente, direito autoral. Então, eu trabalhei em algumas empresas em vários segmentos, e cada uma delas tem a sua particularidade na área financeira. E a sua particularidade no seu crescimento ou no seu desenvolvimento nessa parte na área financeira. E a gente vai pegando de uma ou de outra e entendendo um pouco daquilo de cada empresa. É certo aquilo que é dificuldade. E quando a gente coloca isso no âmbito espiritual, na vida da igreja, é algo que nos chama muita atenção. E o texto para que nós vamos considerar nesta manhã está em Lucas. Abre a sua Bíblia aí. Lucas, no capítulo 24, e nós vamos estar lendo o versículo 28. Lucas, capítulo 24 e 28. Para considerarmos, esse vai ser o tema básico da nossa consideração, diz assim: acharam? Lucas 24, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Isso é uma pergunta, é um questionamento. E daí, a partir do versículo 25, o Senhor está nos dando um posicionamento, um direcionamento de aplicabilidade na nossa vida cristã, daquilo que devemos empregar. Então ele busca isso, a partir do verso 25, como nós devemos nos envolver e aplicar sobre isso. Missões é algo muito precioso. Quando nós olhamos, por que é nesse sentido missões e envolve essa parte financeira também? Já diz John MacArthur, ele diz o seguinte: Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, e também diz o céu menos atraente, e o inferno menos horrível, e o evangelho menos urgente. Então, o retardar, o tirar a atenção, tirar o foco da palavra de Deus, do evangelho, da nossa vida com Cristo, pode ter certeza que o inimigo ele vai fazer. Ele vai fazer porque tem armas e sabe como aplicar na sua vida, como que ela deve ser feita. O inimigo é terrível. Quando eu me casei, nós morávamos em Tiltaba. Alguém conhece Tiltaba? Levanta o dedo. Está perto de Curiatã. Alguém conhece Curiatã? Pertinho de Flor de Minas. Aí é pior ainda. Flor de Minas é desse tamanho. E não vai conhecer nunca, né? Eu diminui um pouco para a gente ver a dimensão que é Tiltaba. É pequena. Deixa eu dizer para vocês. Nós nascemos nossos filhos ali em Tiltaba. Nós moramos lá. Nós tínhamos uma loja, juntamente com uma sociedade de outra pessoa. E nós morávamos naquela cidade de Tiltaba, e nós tínhamos um foco, algo de ideia, de percepção da vida cristã, da que forma que nós deveríamos conduzir a nossa vida, a nossa família, mas não de um foco real da vida com Cristo e dedicação na obra de Deus.
Era aquele crente que mais a família, que iria, sentava no banco, voltava para casa e cumpria o seu compromisso. Essa era o que o inimigo, o Satanás, ele tenta de alguma maneira também trabalhar no nosso meio. E aí aconteceu que a minha esposa ficou grávida e contraiu rubéola. Estava mais ou menos no 2º mês de gestação para o 3º mês. Nós chegamos ali naquele local com a médica e constatou mesmo a rubéola. A primeira coisa que ela falou para nós quando nós sentamos na frente dela, diz: olha, vocês têm que abortar. Um choque, né? A primeira palavra dela, algo que ela diz, e aquilo na nossa cabeça, jovens, eu já fui jovem e já tinha cabelo, tá? Eu vou mostrar aqui a foto que eu tinha cabelo. Era bonito também, olhos verdes, cabeludo, era bonito, agora careca, não tem jeito. Mas aí a esposa, naquele momento, olhou para mim, eu olhei para ela, e aquilo soou no nosso ouvido, dizendo: olha, vocês vão ter que abortar. Como abortar? Se Deus nos deu, como abortar? Não, nós não vamos abortar, eu já falei para ela. De imediato eu esperei minha esposa, mas nós não vamos abortar. Mas vocês não estão entendendo a gravidade do problema. É grave o problema, pode vir congênito, problema com relação à surdez, à visão, faltando membros. A rubéola é terrível, pela lei vocês estão amparados para abortar. Porém, nós não queremos. O Senhor, nós vamos estar diante de Deus orando e com certeza o Senhor vai dar aquilo que é melhor. E se algo vier, é aquilo que o Senhor tem proporcionado para a nossa vida. O inimigo, ele atua de uma maneira tal que usa pessoas para tentar desestimular. Ele tenta de alguma maneira tirar o seu foco da vida cristã e daquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que que o inimigo vai tirar o foco e vai dizer dessa forma, que não é urgente, é algo que não tem urgência. E aquilo tentou tirar o nosso foco do Senhor. Quando nós vemos então ela falando que não queria, chamou o marido dela também, que era médico, e o médico sentou ali junto com a esposa e conversando sobre a questão da rubéola e falando isso para nós que deveria abortar. Falou: leva esses livros, deu uma pilha de livros, leva, estuda sobre a rubéola. Aí nós falamos: nós podemos até levar os livros, mas já está decidido, nós não vamos abortar. Voltamos uma semana depois, que aí já iria fazer ultrassom. Não sabia que era gêmeo. Aí o que aconteceu? Naquele momento ali, naquela situação, o médico disse: vocês leram os livros? Eu falei: não tive tempo não. Nós não vamos abortar, já está decidido. Então tem que dar sequência na gravidez e vamos continuar então. Fez ultrassom, constou o quê? Gêmeos. Não sabia então que eram as duas meninas ali, Lohane e Lorena. Está lá. O que aconteceu? Nesse instante que eles viram que eram gêmeos, eles desesperaram. E nós nos alegramos. Olha o contraste. Tristeza, abatido nos médicos, e nós ali tranquilos e de uma maneira alegre quando constatou os gêmeos do ventre. E vou dar rápido e tem muita coisa. E o que aconteceu ali naquele momento é que nós falamos que não ia abortar, ia dar sequência. Falou: então vamos acompanhar a gravidez. E foi acompanhando. Quando chegou o 9º mês, né, a esposa já deu as contrações, nós fomos para o hospital, preparou, entrou ali pelo menos 5 médicos daquele momento, naquele local de cirurgia, para fazer cirurgia cesariana, e eu fiquei lá de fora. Pensa na expectativa, parecia que não terminava. Nossa, eu falei: gente, a enfermeira sai e fala: o que está acontecendo lá que não termina esse trem? Nós é mineiro, nós falamos trem. O que está acontecendo com esse trem? Aí ela falou assim: não, calma, está indo bem, está tudo bem. Eu falei: não, me dá uma resposta, eu vou entrar lá. Não, calma. E aí a gente ficou esperando. Saiu depois o pediatra, e quando ele saiu de lá, ele parou na minha frente e disse assim: olha, essas palavras, rapaz, 2 meninas lindas, até então nós não sabíamos que eram meninas, 2 meninas lindas, sem nenhum problema,
a sua fé é grande. Falei, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor que conduziu todas as coisas. Ao 6º mês, mais ou menos, das meninas, constatou que elas eram surdas. E aí fizemos todo o tratamento, verificando a possibilidade, se havia necessidade de aparelho, não dava porque era surdez profunda. Com mais ou menos, as meninas já estavam com 10 anos de idade. Pegamos Lohane e Lorena, depois mudamos de Tutaba, fomos para Uberlândia. Em 10 anos nós levamos Lohane e Lorena lá no consultório daquela médica, a doutora Cláudia. Batemos na porta, falamos, queremos falar com a doutora Cláudia. Ah, quiseram consultar? Não, queremos apresentar essas duas meninas para ela, que ela quer ver. E ela não queria ver, não, porque eu não sabia, eu estava lá. Eu batemos na porta, entramos. Ela falou, quiseram consultar? Eu falei, não. Nós viemos apresentar Lohane e Lorena. Está lembrado? Ela falou, não. A senhora fez um parto dessas meninas, teve Rubela, minha esposa, há 10 anos atrás. Ela olhou assim, sabe quando ela dá um bafo? E chorou. Lágrima derramou no olho dela. E ela disse assim, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Lohane e Lorena terminou agora Polo Grau, fez arte cênica. A Lohane está terminando pedagogia. As duas trabalham no fórum, passaram no concurso da fundação. Lohane e Lorena estão trabalhando no fórum. O meu genro passou no estado, ele é surdo também. Ele passou no estado para professor e intérprete de instrutor de Libras dentro do estado. Tem limite, mas o inimigo quer colocar limite nas nossas vidas. Ele quer colocar de uma maneira uma barreira para que não avance o evangelho. Naquele tempo, há 10 anos depois que a gente apresentou, a gente estava ainda perguntando, Senhor, por que Lohane e Lorena surda? Mas eu não deveria ter feito essa pergunta, mas eu deveria ter feito a seguinte pergunta, Senhor, para quê? Eu não ia entender naquele momento, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu vim entender depois que mudamos para Uberlândia. A minha esposa, ela fez a pedagogia na área de Libras Letras, e ela trabalhou agora, ela é intérprete de língua de sinais dentro do município. Ela é intérprete. E sabe por que toda essa situação, e para que toda essa situação? Hoje nós temos um ministério de Libras dentro da igreja. Onde nós temos surdos que são salvos pela graça de Deus. Como é que iria alcançá-los? Como é que essa missão seria alcançar essas pessoas, se não fosse às vezes através de nós? Então nós entendemos hoje que o Senhor preparou lá atrás uma situação adversa na nossa vida, que nós pensamos que o Evangelho poderia ter brecado naquele momento na nossa vida, o inimigo colocando algo na nossa mente, mas algo lá no futuro, lá na frente, nós íamos entender que Lohane e Lorena, hoje elas ministram para surdos. E nós temos hoje um estudo em lares. Na segunda-feira nós temos estudo com surdos lá nas casas. Nós estamos estudando com o marido e a esposa que são surdos. A minha esposa trabalha com eles naquela casa, trazendo ali o Evangelho em Libras, e eu trabalho com os jovens, um rapaz e uma mocinha, falando do Evangelho para eles que não são surdos, são filhos deles. Gente, nós temos que acordar e entender que Deus tem um propósito, às vezes não de imediatista, daquilo que nós queremos agora, mas algo que às vezes está lá na frente que nós não conseguimos enxergar. Entender algo que Deus tem um propósito para isso. Mas aí o que o Satanás faz? Ele continua com os seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível, o Evangelho menos urgente. Essa ação do inimigo que ele atua de uma maneira terrível. E aquilo que nós temos lido, e vamos falar de finanças. Finanças é algo difícil na nossa vida. Barney diz o seguinte: o dinheiro é um mestre terrível. Ele é um mestre terrível, mas é um excelente servo. Realidade, não é?
nós olharmos com relação à visão para o dinheiro, se ele se tornar algo de prioridade na nossa vida, nós nos escravizamos. Nós somos escravos, porque ele vai ser o mestre. Mas, se nós colocarmos ele como servo, pode ter certeza que vai ser de grande utilidade na vida secular e na vida espiritual, na vida da igreja, na obra de missão. Nós vemos o dinheiro, quando se prega sobre finanças nas igrejas, e somente nos nossos meios, quando nós estamos falando sobre finanças, muitos membros às vezes não entendem isso, né? Pensa, vai pregar sobre dinheiro, para pedir dinheiro, e aí eles associam com algumas igrejas que começam a mercadejar a palavra de Deus, começa essas igrejas a granjear, a fazer barganha com o Senhor. Isso é uma realidade dos nossos dias, não é? Quantas igrejas você fala do toma lá da cá? Dá tanto, porque você vai receber tanto. Olha que coisa! Olha, se nós vamos colocar Deus ao nosso serviço de uma maneira que Ele é o nosso escravo, e nós fazemos o que nós queremos, Ele vai fazer. Não se funciona dessa forma. Expor a palavra de Deus dessa forma é algo terrível. E aí, por isso que não se fala muito nas igrejas com relação a essa situação de dinheiro. O tema da nossa mensagem para esses dias, a igreja e as finanças das missões. Então esse texto áureo vai dizer qual de nós vamos construir algo. Primeiro não se assenta, calcula o preço, e você tem dinheiro suficiente para completar lá, e sim, você pode começar a fazer. Eu estou lembrando do Hans, né Hans? O Hans me levou na casa dele, nós jantamos lá na casa dele, e ele me mostrou um sótão aqui lá, de madeira que você fez. Quanto tempo você demorou para fazer? Um ano. 1,5, né? Ele calculou, ele foi me falando, olha, uma engenharia excelente. Você terminou aquele balanço do pneu? Terminou? Quanto tempo? Uns 2 anos, né? Mas o Hans é assim, calcula, mede, pensa nos detalhes, olha, verifica, vai dar certo, então vamos fazer. O problema nosso, na nossa vida, ela está envolvida de uma maneira dessa forma. Nós não sentamos, nós não calculamos, nós não pensamos, nós não projetamos, nós não temos uma visão daquilo que pode dar certo, mas tem que ser segundo a vontade de Deus. Nós queremos aquilo para agora, e às vezes queremos fazer aquilo que é da nossa própria vontade. Nesses dias, estudando sobre finanças, para trazer aqui, este versículo cabe em todas as situações, e tanto na vida pessoal, tanto na vida da igreja, na vida do obreiro, na vida no campo missionário. Esse versículo, ele cabe em todas as situações. Primeiro você precisa pensar, calcular, e aí você se assenta para isso, tem condições e se executa. Nós temos aqui, só um minuto. Ok. Eu analisei em 3 aspectos e 3 pilares para esse tema. Primeiro aspecto, as finanças pessoais. Nós precisamos analisar isso. Nós precisamos, no contexto geral, analisar as finanças pessoais, as finanças da igreja. E nós precisamos também ver, terceiro ponto, a administração das finanças pelo missionário. Nós precisamos ter esses 3 pilares em missões. Então, primeiro eu preciso ter essa posição pessoal minha. Como que está a minha vida pessoal financeira, né? E é esse o posicionamento, né, com relação à questão de finanças. E vamos
analisar esses 3 pilares. Eu ia falar sobre ENTAP aqui, mas eu vou deixar para a noite que vai chegar o pessoal, tá? Depois eu volto nesses mapas aqui, falando sobre esses aqui. Vamos analisar esses 3 aspectos sobre finanças pessoais. Provérbios, capítulo 3, vamos lá. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. O versículo 9 a 11. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão. Vai para capítulo 11, está aí em Provérbios. Capítulo 11, verso 24. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que justo, ser-lhe-á em pura perda. Vamos para o Novo Testamento. Está no Velho Testamento, vamos para o Novo. 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, Paulo escrevendo a essa igreja, no capítulo 9, versículo 6, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que nos vossos intermédios sejam tributados graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto que na prova dessa administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo está nos recomendando e nos colocando as promessas para a aplicação dos nossos valores financeiros na obra de Deus. Ele nos mostra isso claro com relação à promessa do Senhor, aquele que aplica na obra, aquele que tem aplicação na obra do Senhor. Antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Perguntas clássicas para todos nós. Como vai as suas finanças? Então vamos lá. O dinheiro está sobrando na sua casa? Dá para as despesas? Como é que está? Está tranquilo a sua vida financeira? Todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo? O dinheiro está dando? Os compromissos estão sendo pagos? Como é que está de modo geral na sua casa essa vida financeira? Num país tão conturbado que nós estamos passando. Como está a sua fidelidade nas ofertas para com o Senhor? Como que está?
Como é que está a sua vida financeira pessoal? Como que está a sua vida financeira empregando na obra de Deus e a mão colocando na obra do Senhor financeiramente? Como que está? Nós temos retraído a nossa mão. Diz que mineiro é assim. O Marcos Cochimida, toda vez que me encontra, ele diz: ó, vocês mineiros é... Rapaz, eu falei, não, calma, não é assim todo mundo. Não, mineiro é assim, mão fechada. Ele dá tchau, ele morre no afogado e está assim, ó, socorro, mão está fechada. E assim, meus amados, uma preocupação com relação à questão das ofertas pessoais. Como que estamos fazendo? E, meus amados, irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, é ou não é? Está difícil o nosso país. Jaciara está tranquilo? Tá? Financeiramente está tranquilo ali, não tem problema de desemprego. Como é que está? Problema? Como é que está Cáceres? Várzea Grande? Está tudo bem, Várzea Grande? Muito. Nós estamos vivendo porque existem vilões das finanças, certo? Existem vilões. Essa água é minha? Obrigado. Anota aí. 2 vilões. Por causa do sistema. Por nossa própria culpa. Esses são os 2 vilões financeiros. O sistema e a culpa nossa. Nós vemos aí essa situação do sistema. Por causa do sistema, nós temos um versículo na palavra de Deus em 1 João capítulo 2 e 15, diz: não ameis o sistema. João está dizendo o mundo, mas esse mundo não está dizendo terra, está dizendo o sistema que se opera nesse mundo. Nem o que no sistema há. Se alguém ama o sistema, o amor do Pai não está nele. O sistema é perverso, é algo terrível. O sistema financeiro não contribui em nada, e principalmente no nosso país. Ele é perverso. Sabe por quê? Com inflações altíssimas ao longo de vários anos. Vários anos nós estamos convivendo com inflações terríveis. Quem lembra, aqui muitos jovens aqui não vai lembrar, quando começou o plano Collor? O real, quando começou o plano real? Que ano que foi? 94. Ó, não é brasileiro, sabe? 94. E cheguei nesse ano aqui. Ah, tá certo. Marcou a vida dele. 94 foi o plano real. Marcou a vida dele. 94 começou o plano real. Sabe quanto que era a gasolina? Que bom seria hoje esse valor, hein? 55 centavos era o litro da gasolina. Notaram? Vocês estão vendo porque o sistema é perverso? Nós temos os tributos, um dos mais altos do mundo, com 35,04% da renda. Praticamente o cidadão ele trabalha 1/3 do ano para pagar tributos. Está dizendo que até mais um pouco. O sistema não perdoa, ele não perdoa. O sistema ele engole de uma certa maneira. Quanto que está o pãozinho aqui em Jaciara, a gasolina aqui em Jaciara? 4,35, você viu lá? Nós vamos abastecer 4,30, mais barato que o Uberlândia, hein? Que está próximo das refinarias. O Uberlândia é 4,75. Aqui nós vimos de 4,30. Né? Está mais barato aqui do que lá. O sistema não perdoa, o sistema é terrível, ele engole. E cabe a nós, os servos de Deus, orar pela autoridade e eminência. Orar pelo nosso país. E recomenda em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2. Recomenda nós orarmos por essa autoridade. E temos que orar. Alguém está orando pelas autoridades?
tem feito isso nas igrejas? Nós temos orado lá. Toda terça-feira, nós temos colocado o nosso país, as autoridades eminentes, em oração. Nós temos a terça-feira tirada especialmente para orar, à noite. Ali estão os homens orando e as mulheres separadas também orando, e tem o estudo delas. Sabe por quê? Há uma necessidade muito grande e a palavra de Deus nos recomenda. Quanto que era um golzinho, 1.0? Olha lá. 7.243. Dava para comprar agora um golzinho? Dava, não dava? Dá para comprar um golzinho. 1.0. 7.243 era um gol. Gente, subiu muito. Quanto se paga num gol hoje? Vocês sabem? Quanto está um gol? A faixa dos 40 mil. 38 e pouco um básico. Básico. 30, subiu muito? Demais. Altíssimo. O sistema nos engole. E cuidado, ele engole mesmo. Eu fico pensando em questão, não sei se aqui também houve uma superinflação em questão de terreno. Eu cheguei a comprar um terreno com parcelas de R$49. Parcelas de R$49. Houve uma mudança tão grande dentro de Uberlândia que hoje você não compra um terreno, nem em bairro distante, por R$100 mil. R$100 mil no terreno. Um dia eu fui estava num plantão de venda, eu falei, queria dar uma olhada no terreno, dá uma olhada, quanto é o preço desse terreno? Quando eu cheguei e sentei na mesa, ele falou assim, 158. Eu falei, o quê? Alô? Superinflação. Não tem lógica. 10 por 25. R$158 mil. O sistema engole ou não? Quem dá conta agora de pagar a pessoa que trabalha assalariado R$1.200 e poucos, R$1.300, R$2.000? Quem consegue pagar um terreno de 158 mil? É algo fora da realidade. O sistema te engole. É terrível. E nós vemos aqui. Quanto está o pãozinho aqui? Francês? 25 centavos. Vocês compraram aí para nós comermos? 25? Barato. O Uberlândia não compra por menos de 50 centavos, não. Não compra. É 50 centavos um pãozinho, está barato. Depois vocês mandam um pouco para lá. 50 centavos. Olha, tanto está ali, 0,09. Era no início do plano. Gente, é algo absurdo da gente ver como o sistema é terrível, ele é perverso. Mas uma coisa nós temos certeza, o Senhor, ele vai reinar com justiça. Esse mundo tem muita injustiça. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8 o seguinte, quer anotar? Anota aí, Romanos 2, capítulo 2, versículos 6 a 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Nós estamos vivendo num mundo de injustiça. Nós estamos vivendo num mundo terrível e perverso, esse sistema. Mas o Senhor, ele vai agir com justiça. No capítulo 3, em versículo 25 de Colossenses, diz o seguinte: quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Está em Colossenses capítulo 3, e versículo 25. Para ninguém. Ou seja, o crente, aquele que faz injustiça, ou o descrente, aquele que atrapalhou, viveu uma vida para arruinar a população. Os governos são assim. Quantas pessoas morrem na fila de um hospital? O sistema tem engolido de uma tal maneira a parte da saúde do nosso país. Esses dias eu fui levar minha sogra numa unidade ali de saúde. Ela estava com dengue. Deu uma epidemia de dengue aqui na cidade. O Uberlândia deu uma epidemia de dengue. Terrível. Dengue uma atrás da outra. Eu tive que levar minha sogra ali.
Viu que genro aplicado? Viu, Mário? Que genro aplicado? Levei minha sogra. Tem que levar. A esposa não pode ir me levar a sogra ali no hospital. Porque a esposa tem problema de plaqueta baixa e ela não pode ter esse contato muito no hospital. E levei a sogra. Gente, uma fila terrível. E se eu olhava na cara do povo assim, eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, daquele tanto de gente ali, esperando ser atendido, e a maioria era dele. Aquilo me deu uma dor no coração. Eu falei, gente, o que esses políticos têm feito nesse sistema? Tem matado as pessoas na fila de hospitais. E quanto o Senhor vai cobrar o sangue dessas pessoas? E vão cobrar por várias injustiças que fizeram com a população por causa da fome, das necessidades básicas. O sistema é terrível. Foi apresentado então a nós, nesse momento, o sistema não é nada favorável e não nos ajuda em nada. E se tivermos uma mãozinha nossa, uma mãozinha que é desfavorável, uma mãozinha que às vezes ajuda e contribui para o problema, aí as consequências também já não pelos sistemas, mas pela nossa própria culpa. Nossa própria culpa. Aí já está não mais no sistema, mas a nossa própria culpa, ela entra em ação para dar uma mãozinha, para ajudar o sistema perverso. E diz lá em Salmo 19:12, quem pode discernir os próprios erros? Quem que pode discernir os próprios erros? Eu gostaria só de fazer uma pergunta para nós aqui. Você que fez alguma negociação há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos atrás, você pensando bem hoje, você faria essa transação? Quando eu citei o exemplo meu, que eu estava em Tiltaba, eu fui por causa de uma sociedade, eu estava no Magazine Luiza, saí de uma empresa estabilizada, para montar um comércio no mesmo ramo de atividade, quase, não tinha todas as mercadorias que tinha essa grande empresa, mas mais ou menos os mesmos segmentos. E sabe o que aconteceu? Eu fui com uma sociedade, e eu sentado agora, olhando para trás no retrovisor, eu não teria feito essa negociação. Mas a minha mãozinha foi culpa de um erro em que eu cometi. Erro financeiro, desastroso, sociedade, terrível. A culpa de quem? Minha. A minha mãozinha ajudou ao sistema. Eu pergunto para você, você faria alguma coisa que você cometeu no passado e agora, com a cabeça no lugar, pensando bem, você faria aquilo que você fez, uma negociação, uma transação, uma sociedade, que algo que trouxe um grande prejuízo, e esse prejuízo, você agora discerne os seus próprios erros. Você vai conseguir isso. E meus irmãos, existe por nossa culpa também algumas coisas que nós damos mãozinha. Por que essa questão da nossa culpa? Por causa do consumismo. Olha lá, está vendo? Quem está carregando as malas de compra ali, as bolsas, as sacolas de compra, quem está carregando? Quem? O marido. Olha lá o marido, a carinha dela de felicidade com o vestidinho. Ela está com um vestido lindo, sandália linda, e mais outro carregando. Quem que é a culpa? Olha lá, nem vê a cara dele, tá vendo? Tanta coisa que comprou. Tem uma irmãzinha da igreja lá, tá gravando, gente? Não grava não, pelo amor. Que tanto de sapato que tem. Miséria. Um dia é um sapato novo. Deve ter sapato assim, um atrás da outra. Fico pensando, como é que vai fazer tanto sapato? Né? Pode montar uma loja para vender, tá? Repete. Consumismo exagerado. Não sei se a sua esposa ou a sua filha, é próprio das mulheres, vai para um casamento, aí diz assim, nossa, eu não estou tendo roupa. Não? Aí você abre o guarda-roupa,
Você fica espremido lá no cantinho. Certo? Aí de cá para cá, só mulher. Aí você fala assim, eu não estou tendo roupa. Tem mulher do céu. Você tem rosa, tem preto, tem vermelho, tem azul, tem bege. Olha o tanto. Não tem roupa. Tem que comprar mais uma. É ou não é? Consumismo exagerado. Exagerado. Essa é a nossa culpa. Ostentação. Sabe quem que é esse jovem aí do avião? Não está dando para ver direito, né? Quem que é? Dá para ver? Não? Aqui está dando para ver direitinho. Sabe quem é? Neymar. Neymar gosta de ostentar. E tem um pugilista também, ele gosta de ostentar, aquele tanto de dinheiro em volta dele, assim, ó. Joias, ouro, tantas coisas. Ostentação. Mostrar para quem? O crente principalmente. O servo de Deus ostentar para quê? Mostrar algo para quê? Se não é para a glória do Senhor, para que ostentar diante dos homens? Há um perigo do endividamento. Esse é grave. Esse é gravíssimo. Endividamento. As dívidas, elas não param. E se nós, somente quando vamos comprar algum bem, e se você não calcular bem, você está pagando ele 2 ou 3 vezes. Somente um carro. Quem tem carro aqui que está parcelado? Está com dívida de carro. Está dividido aí em aquele... Você sai lá da concessionária ou da loja de automóvel, sai com a Bíblia. 60 vezes. Hã? Então é maior que a Bíblia, 72. A pessoa sai com esse canto lá, aí debaixo do braço. O que aconteceu? Endividamento. O desregrado. É nossa culpa, a nossa mãozinha é dada. Porque nós queremos agora. Eu tive um exemplo com um rapaz, um jovem, e vai para os jovens aqui. Eu tirei um exemplo da vida desse rapaz. Ele morava em Ipatinga, e ele veio morar em Uberlândia. Ele trabalhava na Semig. Então ele veio transferido, trabalhou ali um tempo, depois ele pediu transferência e voltou para Ipatinga de novo. E lá naquele... ele morava num quarto, só um quarto e um banheiro. Eu falei, rapaz, você está muito apertado nesse lugar. Muito apertado, a dificuldade de você estar ali. Não tem jeito de se alugar 3 cômodos. Você tem um pouco. Não é o momento. Tá certo, não é o momento. E ele não tinha as coisas básicas, às vezes, ali que ele precisava. Ele não ganhava mal, ele ganhava bem. E aí ele ele ia comprar uma televisão. Aí ele falou para mim, rapaz, eu vou comprar uma televisão. Algumas coisas que eu preciso, estou assistindo aqui, alguns comentários, alguma coisa, mas não vou comprar agora não. Isso era no mês de abril. Eu falei, você vai comprar no mês de maio? Ele falou assim, não, em dezembro. Dezembro ainda? Não, em dezembro eu vou comprar. O que aconteceu? Ele calculou o que ele ia comprar, juntou até dezembro. Quando chegou dezembro, ele tinha o valor da TV. Ele foi lá, chegou na loja e brigou por preço e conseguiu um bom desconto à vista. Bom desconto. Pagou à vista. O que acontece? Ele calculou. Ele realmente projetou aquilo que ele queria. Meus irmãos, o endividamento está terrível e tem tirado a situação da nossa vida. E esse aqui? Olha o dinheiro de plástico. Quem tem cartão de crédito aí? Eu também tenho. Você tem Visa? Mastercard? Eu tenho 2 aqui, pelo menos Visa e Mastercard. Isso aqui é uma enganação, não é? Quando você compra no crédito e te calcula para pagar daqui, saber quanto que vai gastar. O que as empresas de cartões fazem com você quando te dão um cartão? Ele te dá um cartão com limite o quê? Baixo. Às vezes ele te dá um cartão acima do seu valor, do seu salário. E
em vez de comprometer a renda e saber que vai pagar daqui a 30 dias, você compra mais do que o valor do seu salário. O que você tem que fazer então agora com o cartão? Renegociar. E o juro deles é baixinho, não é? É um dos mais altos, é terrível. Eu não coloquei o cálculo do juro, porque é terrível o juro deles. E tira a sua noite de sono. Meus irmãos amados, isso aqui é uma enganação. Isso aí é algo que engana. E engana forte demais. Olha o que diz. Se você tivesse que escolher entre um cartão de crédito sem limite ou um amor da sua vida, você escolheria Visa ou Mastercard? É isso que acontece. Não é brincadeira não. A pessoa está escolhendo ali o Visa e o Mastercard. Se vai escolher o amor da vida, ele escolhe o cartão sem limite. Está acontecendo isso nas nossas vidas. E nós temos que ter regras e limites para isso. Olha o que diz Russell Jr. Ele diz: o cristão não pode servir a Master, Senhor, e ao Mastercard ao mesmo tempo. Cuidado com seus cartões de crédito ou de dívida. Se você não consegue conviver com eles, é melhor não tê-los. É melhor não tê-los. Meus irmãos, as finanças pessoais é algo muito sério, porque ela demanda todo o ciclo da nossa vida e demanda toda a questão da igreja, toda a obra do Senhor. Ela é comprometedora. Ela é comprometedora. Na vida financeira existe a causa e a consequência. Já notou? Existe uma causa e uma consequência. A causa é a ação que praticamos. Você pratica algo, existe uma causa. A consequência é o efeito da causa, da ação. A consequência disso é o efeito da nossa ação. E são algumas coisas aqui que eu anotei. A causa dessa ação, e vivemos desregradamente, nós teremos uma causa terrível de ação. E qual é as consequências disso que acontece na nossa vida por viver desregrado? A vida financeira existe essa causa e a consequência da insônia. A pessoa precisa contar carneirinho para dormir, olha lá, ó. A pessoa não dorme porque está endividado. Aquilo tira o sono dele. Ele já contou 8.000 e tantos lá, 8.253 carneirinhos, não dormiu. Não dormiu. Ele está lembrando constantemente da dívida. Essa é uma vida financeira desregrada, é uma causa e tem uma consequência na nossa vida. E é a insônia. Oh, mas como é terrível não dormir. Você passava a noite em casa. Teve um irmão que visitou a nossa igreja, ele passou a noite em casa. Ele não dormiu? Ele dormiu bem? Ele falou: não, não dormi não. Puxa, falei, bem, mas será que é o colchão? Ele falou: não, não é o colchão não. Eu não durmo mesmo não. É 1 hora por noite. Puxa vida, 1 hora só por noite. Hã? Esse é espiritual, ele ora tanto. É capaz que ora muito. Ele falou que é muito ruim de sono. Tomara que não seja, eu não perguntei para ele se é dívida não. Uma das coisas que tem ocasionado na nossa vida, da causa e consequência, é a depressão. Meus irmãos, quantas pessoas estão deprimidas? E não é no meio dos incrédulos, não. É dentro das igrejas. Dentro das igrejas. O salmista diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Estava vivendo um momento na vida terrível de perseguição. Situação de todos os lados oprimindo. E o que acontecia? Ele diz: por que estás abatida, minha alma? Por que há uma luta, uma guerra dentro de mim? E muitas pessoas estão deprimidas dentro das igrejas, porque viveu uma vida desregrada, e hoje na sua mãozinha a culpa sua, culpa minha,
Estamos vivendo uma vida desregrada e de depressão terrível. Eu achei essa escultura fantástica. Fantástica. Está lá em Genebra. Ela chama melancolia. É a representação do homem sem Deus. Nunca vi uma representação melhor. O homem olha para dentro de si mesmo e sente um grande vazio. Ninguém explica Deus, mas pode explicar o vazio do ser humano que não tem Deus dentro de si. Eu associei essa situação com a depressão. A pessoa olha para dentro de si e vê um vazio terrível, porque está vivendo uma vida deprimida. Deprimida. E olha para dentro do seu ser, há um vazio na alma, que nada preenche. E muitas das coisas que aconteceu foi por nossa culpa. Muitas delas. Porque nós demos a mãozinha e a situação complicou cada momento. A vida financeira tem a causa e tem a consequência de viver desregrado. Problemas conjugais. Quantas esposos e esposas estão dormindo separados de brigas, contendas dentro de casa por causa da vida financeira? Foi sua culpa, tá vendo? Se você não quiser. E ela lembra. A mulher lembra 20 anos, 30 anos atrás. Lembra aquele dia 10 de 5 de 2001, às 2 horas, lá naquele lugar. Detalhes. Há um problema terrível conjugal. Há uma guerra, uma luta dentro de casa. E quantos casais se separaram por causa da vida financeira? Quantos casais tiveram separados agora, não estão mais juntos, porque houve um problema na vida financeira por culpa de um dos cônjuges, de um dos dois. Eu vou dizer, irmãs, cuidado com aquilo que se compra, aquilo que há desregrado dentro de casa. Maridos, cuidado com aquilo que faz, para que não haja uma briga, uma intriga, e isso pode envolver filhos. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Está lá em Gálatas capítulo 5 e 15. Nós olhamos essa situação e verificamos os problemas dentro da nossa própria casa. Quantas convivências estamos enfrentando dentro da nossa casa? E estamos, às vezes, vivendo de aparência. Aparência. O marido, a mulher, aparência. Os filhos, aparência. Mas a vida dentro de casa é uma guerra. É uma luta. É um inferno. Eu estava conversando com um rapaz, recém-casado, já estava com filho. Ele disse, sabe uma coisa, Júlio? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu termino o trabalho e lembro que eu tenho que ir para casa, mas me dá uma dor no coração. Eu fiquei preocupado. Falei, o quê? Falei, Carlos, deixa eu falar um negócio para você. Quando eu termino o trabalho, eu não quero nem terminar, eu quero ir embora para a minha casa. Vamos sentar, vamos conversar sobre isso. Está errado. Algo está errado na sua vida. Nós vamos sentar agora e conversar sobre esse ponto. Quantos às vezes estão assim? O marido vai chegar, nossa, não aguento mais. Que coisa terrível. Meu pai vai chegar, nossa, difícil demais. Meus amados, aquilo que nós fazemos tem uma causa. E nessa causa tem consequências. E as consequências podem ser desastrosas. Billy Graham, ele diz o seguinte: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Se há um policiamento, um direcionamento, se há foco, se há uma estrutura, há um direcionamento, um endireitamento na vida pessoal, na vida espiritual. Precisa estar faltando foco na nossa vida. 4 maneiras para termos uma vida equilibrada financeira. Eu acho que eu já estou terminando aqui. Esse ponto só.
4 maneiras para termos uma vida equilibrada financeira. E quais são elas? Primeiro ponto que eu gostaria de desenvolver aqui: não somos dono de nada, somos apenas mordomos. Somos dono de nada. Alguém vai pegar o caixão e levar? Ali dentro do caixão, o carro zerado que você comprou, a casa nova que você construiu? Não somos donos de nada. Nós temos que ter isso na nossa mente. Nós não somos donos de nada, apenas mordomos. Segundo ponto: fique livre da escravidão de dívidas. Terceiro, tenha um orçamento. E o quarto ponto: seja a imagem e semelhança de Cristo e oferte. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Todas as coisas são do Senhor. Eu não vou abordar esse tópico, porque já nosso tempo avançou, e depois nós vamos estar desenvolvendo na outra mensagem a respeito desses temas, e depois entrarmos nos tópicos para frente. E, se possível, se der tempo, nós vamos chegar até na administração do missionário, nas finanças do campo de trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e desperte o nosso coração a entender que a culpa do sistema na nossa vida, que estamos vivendo no Brasil, vamos para o Brasil, o sistema é perverso, mas cuidado com a nossa mãozinha. Nós também podemos ser um grande culpado de grande desastre na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida espiritual, se a nossa mãozinha agir erradamente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Amém.